Boa noite. Eu queria começar lendo um poema, já que a gente está falando de corpo, já que a gente está falando de escrita, de arte. A memória é o trunfo dos mortais. Triunfo seguro sobre a condição de ser perecível ao tempo e sensível. A crono logo cessa o gemer da lama, e Iku ceifará toda a trama, honrando a demanda que lhe foi incumbida, restituindo ao barro o que do barro é, do Efe. Às vezes furta-se da visão dele ramalhetes, que podem ser recolhidos e replantados nos territórios de continuidade ancestre. Nós, corpos transmissores de paisagens afetivas, religaremos os fluxos e tornaremos infinita a vida daquelas que já eram corpos celestes. A memória é o trunfo dos mortais. E eu queria começar a falar sobre memória, diante de tudo que a gente já puxou com as meninas antes, né? Descolonização, corpo, movimentos e andanças. E avisar que eu não quero falar, não quero perder tempo tentando explicar como o tabu da mulher ao tambor se fundamentou, né? Quais são as fundamentações que instauram a interdição da mulher ao tambor? Eu prefiro falar do que importa, e o que importa são as narrativas fósseis, narrativas capazes de reinventar nossa memória, de descolonizar as nossas relembranças, a título de reimaginar esse mundo que Fernanda e Carol tanto falaram, né? Esse mundo que a gente sonha, que a gente almeja, que é um mundo onde as nossas biografias, as nossas histórias não são obliteradas. E a primeira narrativa fóssil que eu queria contar é a de Ayan. Quem me contou essa narrativa foi a professora Inaicira Falcão, na sua dissertação de mestrado, que se tornou esse livro, Corpo e Ancestralidade, mais especificamente na página 64, porque eu sou Capricórnio, eu gosto de mostrar referência, e ela vai falar sobre a criação do tambor batá. Ela foi para a Nigéria, ela se radicou lá para estudar a dança batá como método de educação do corpo na dança, e ela acabou conhecendo o mito através de um sacerdote nigeriano. E ele foi explicar para ela que a Ayan Toki foi essa mulher que criou o tambor batá. Ela recebeu o coro de Exu, foi a primeira mulher a tocar dentro dos rituais sagrados para Xangô. Foi a mulher que instituiu essa prática de, através dos tambores, a gente celebrar a nossa ancestralidade. Esse é um mito que eu só conheci através de Naicira. E eu acho importante que a gente se lembre. A segunda narrativa fóssil, ela está presente em Antônio Risério, Oriki Orixá. Antônio Risério ele se dedica a estudar, nesse livro especificamente, a estrutura do Oriki. Hoje a gente tem outros intelectuais e artistas que já se debruçam sobre essa linguagem, inclusive mais recentemente temos Diego Araújo, que utilizou toda essa estética de Oriki para a construção do seu trabalho, né, mais recente artístico, que homenageia as suas ancestrais. Mas, enfim, aqui o que nos interessa em Antônio Risério é que ele traduz alguns orikis diretamente do Yorubá para o português e para diversos orixás. Uma das orixás para quem ele tem esses orikis dentro do livro é Oiá, e dentro do livro ele vai mostrar uma das facetas de Onilu, de Oiá, uma das facetas de mulher percussionista, mulher que toca no tambor, mulher que toca no tambor com tal força, com tamanha destreza que o coro se rasga e o público, né, estonteado com a performance daquela mulher, clama que lhe tragam mais tambores para que aquela mulher não pare de tocar. Então, a Oiá, muito antes de mim, ela tocava nos tambores, e eu não conhecia também isso. A terceira divindade, a terceira mulher ancestral, a terceira orixá ligada ao território dos tambores é Oxum. Em 2018, se eu não me engano, me corrijam, a Dedoinha Oloxum, né, sacerdotisa de Oxum, esteve no Brasil, visitou algumas casas de nação Ijexá, porque Oxum é a matrona da nação Ijexá, e durante uma das suas palestras no Goethe Institute, ela me trouxe a informação quando eu falei para ela sobre a interdição dos tambores, das mulheres, né, os tambores sagrados dentro do candomblé, e eu perguntei para ela como é que isso acontece, como se dava isso no contexto dela.
E aí ela socializa para mim a existência de um tambor chamado Ijexá, ou seja, Ijexá não é apenas uma nação étnica, Ijexá não é apenas um toque percussivo, mas também um tambor consagrado às mãos femininas. Ela é uma das mulheres que tocam nesses tambores, e essa é uma tradição percussiva que apenas mulheres participam e tocam para o Oxum. Essa tradição ela chega no Brasil, em dois terreiros, né? Em dois terreiros não. Possivelmente em todos os terreiros de Nação Ijexá, mas os que eu consegui ter conhecimento de que ainda preservam essa tradição até hoje foi o terreiro Calebocum, aqui em Salvador, que foi recentemente tombado, e o Ilê Axé Orixá Olufon, se eu não me engano, que é em Itabuna, com o Babalorixá Rui Póvoas. E aí, o que é que acontece? Lá em Itabuna, essa tradição ela permanece hegemonicamente feminina. Só mulheres tocam nesse tambor para celebrar Oxum, e os homens assumem os atabaques. Mas aqui no Calebocum, essa tradição ela já teve modificações, onde os homens adentraram nesse território. E aí eu fiquei pensando, né, sobre como, quando essa tradição, ela de alguma forma privilegia corpos masculinos, não é uma questão. Vamos seguir. A próxima narrativa fóssil, ela está presente nesse livro, Religiões Negras no Brasil, da escravidão após emancipação. Valéria Costa e Flávio Gomes são os organizadores, mas o que nos interessa aqui, ou pelo menos que me interessou, é um artigo do Luiz Motti, que vai falar sobre as 3 sacerdotisas africanas no Brasil inquisitorial. Por que que me interessa? Ele fala especificamente da Luzia Pinta, tanto ele quanto o Renato da Silveira, e existem outros pesquisadores, né, da tradição, dos percursos das tradições afro-religiosas no Brasil, que acreditam que os calundus, os chamados calundus, são espécies de proto-candomblés, proto-umbandas, por terem uma ética de culto muito semelhante ao que nós hoje entendemos como essas formas, né, religiosas. E aí aqui ele vai falar sobre Luzia Pinta, que seria essa sacerdotisa, essa primeira Yalorixá, quem sabe, né, que realizava esses ritos, né, realizava transe mediúnico, ela celebrava a hora de tambores, manipulava folhas para curar pessoas, benzia pessoas, dava conselhos, enfim, uma ética muito próxima do que a gente entende hoje como candomblé, que a gente vivencia hoje como candomblé, que a gente experimenta quem é de candomblé. E aí, dentro desses ritos, nas devassas, algumas pessoas que foram presas, né, durante a Inquisição, quando a gente vai ver os depoimentos delas, está lá presente a descrição do rito, onde o corpo feminino está presente nos tambores. Existiam mulheres e homens que tocavam nos atabaques já nesse período, provando que no nosso período setecentista, né, nosso período inquisitorial, mulheres já tocavam nos tambores nas nossas práticas afro-religiosas. E aí a gente tem um espaço no tempo. Não porque não existiram mulheres que tocassem nos tambores, mas porque dentro da minha pesquisa eu prefiro já me reterritorializar aqui no presente. E aí eu preciso já citar os nomes para nem correr no risco de ou esquecer ou não poder falar bem pausadamente para que a gente não esqueça. Mãe Rose de Ogum, do Ilê Axé Ogum Marinho, em São Francisco do Conde. Eked Sil Caldeira de Oiá, do Ilê Axé Euá, em Ilhéus. E Aquequerê Odara Oiá, do Ilê Axé Omin Orô, aqui em Salvador. Essas são as 3 mulheres que, junto comigo, construíram a dissertação intitulada Narrativas Fósseis, né? Essas 3 mulheres me concederam do seu tempo para falar um pouco sobre a sua autobiografia e para, sobretudo, que para mim é o mais importante, para atualizar a minha memória. Elas me lembraram da importância que as biografias e que as presenças delas e que a socialização das presenças delas nesse território tem para nós, sobretudo nós, povo negro, nós, povo de axé, né? É uma espécie de... A minha pesquisa ela tem se dedicado a sanar, talvez, ou a amenizar, não sei, talvez seja pretensioso sanar, mas amenizar, contribuir
para a diminuição da invisibilização da história das mulheres negras. Porque o que eu ouvi desde que eu comecei a pesquisar foi que essas mulheres não existiam, que isso era uma deturpação da tradição. Gente, me avisa o tempo, viu? Por favor, alguém me sinaliza que meu celular descarregou. Então, o tempo inteiro, quando eu escutava que essas mulheres não existiam, embora eu sempre tenha acreditado que sim, sobretudo porque eu achei esses trechos literários antes de encontrar com elas pessoalmente, quando eu as encontrei, eu entendi que, ora, se a gente vive o tempo inteiro falando sobre uma luta, sobre o nosso desejo sobre os nossos enfrentamentos a um apagamento estrutural das nossas vidas, das nossas biografias, como é que a gente pode continuar mantendo o discurso de que essas mulheres não existem? Elas existem. Não só elas três eu consegui dar conta de conversar para a gente construir esse diálogo que se tornou um texto dissertativo, mas nas vozes delas, miríades de outras vozes, que possivelmente devem ter outras vozes, ou seja, uma verdadeira polifonia percussiva, elas moveram dentro de mim, né? Moveram a minha memória, moveram as minhas relembranças. Isso é um processo de descolonização radical, sabe? Radical. E eu fiquei pensando sobre essa necessidade de eu socializar as narrativas delas sempre, né? Enfim, vou começar a concluir minha fala, mas é porque essa parte da memória realmente me é muito cara, porque se a gente não se lembra dessas mulheres, a gente chega em museus, a gente lê livros, a gente não ouve falar sobre as mulheres que tocam nos tambores. Independente de elas serem chamadas de Ogã, porque tem aí uma discussão no entorno das nomeações do candomblé, sejam elas chamadas de alabê ou não, elas não se identificam como alabês. Eu é que às vezes tomo a ousadia de ficar cutucando, provocando, que eu sou assim, mesmo, é do meu feitio criar, né, futucar as coisas, tirar as coisas de uma estabilidade, né, de uma normalidade, que eu acho que não é positivo. E aí desculpa, gente, eu não vi ninguém sinalizando o tempo. Por favor, me avise. Ok, vi agora, 2 minutos. Ok, vou encerrar. Bom, eu acho que eu tinha tudo para dizer. O que eu achava importante mesmo é dizer: essas mulheres de hoje, que isso constroem subversões na vida para além do território percussivo, essas mulheres que lutam pelos povos de axé desde tenra idade, porque todas são de axé desde muito jovens, e atuam politicamente em seus espaços geográficos, essas mulheres são tesouros. E a gente não pode deixar, né, a gente não pode esquecer de nenhuma das constituições, das identidades dessas mulheres. Uma delas, elas tocam nos tambores dentro do candomblé, sim. Elas existem, não são as únicas, e eu estou aqui para mediar essas vozes delas, para a gente atualizar coletivamente as nossas memórias. É isso.